Olá, olá, família brasileira, tudo bem? Estou sozinho. Estou sozinho, então se você não gosta da minha voz ou não gosta da minha pessoa por algum motivo, já recomendo você não ouvir este podcast inteiro. Eu sou Antônio Curti, este é o podcast profutbol.com.br. Farei sozinho este podcast. Apenas a minha voz será ouvida por quê? Porque Eduardo Miceli está viajando, é feriado, né? Hoje é dia 16 de novembro, sexta-feira. Ontem foi dia 15, feriado de proclamação da República, que nada mais foi que também um golpe militar. Isso aí tem que ser dito. Eu estou nessa campanha aí, que foi um golpe militar, e isso não é dito, né? Foi um golpe. Pobre Dom Pedro se ferrou. Bem que o Dom Pedro também, Dom Pedro II não quis, né, nenhuma resistência. Ele podia, teve a oportunidade de resistir, não resistiu. Mas enfim, não vou falar sobre o Império, não vou falar sobre a proclamação da República, falando sobre futebol americano. E ontem teve um jogo muito importante para os rumos da Conferência Nacional, falarei sobre ele. Podcast mais curto hoje. Excepcionalmente, nessa semana a gente não vai ter também um podcast de sócios do Pro Football, porque senão teria que fazer sozinho. Semana que vem a gente compensa com dois. Daqui a pouco eu faço o merchan, inclusive, do Pro Clube. E, como sempre, né? Tá chegando Black Friday também, vai ter promoção lá no site para novos assinantes, vai ter promoção na loja do site também, falarei sobre o assunto. E não poderíamos, normalmente, em CNTP, em condições normais de temperatura e pressão, a gente deixaria de fazer esse podcast. Mas essa semana é muito importante para a NFL. Ontem a gente teve um Thursday Night muito importante, no domingo a gente tem jogos muito importantes, na segunda-feira a gente tem também uma partida mega importante, talvez a partida mais importante do ano, provavelmente os times com melhor campanha se enfrentando ao mesmo tempo, né? Duas equipes com apenas uma derrota. E então falaremos de Rams e Chiefs, falaremos de outras coisas em mais ou menos meia hora, ou até eu aguentar e cair no chão e falar, meu Deus, eu não aguento mais fazer esse podcast. Né? Então vamos começar rapidamente. Não vai ter groselha a parte desse momento da proclamação da República, porque senão vai estender demais o podcast e fazer groselha sozinho não é tão legal. Eu sei que tem alguns podcasts que tem só um apresentador, que o cara fala durante 40 minutos, 50 minutos, eu pessoalmente não gosto muito. Então, hoje é um momento excepcional no podcast, por conta da viagem do Dudu. Eu tentei gravar com o Davis ontem, mas minha internet não ajudou, e o Davis tem alguns horários mais restritos. Então, vamos soltar esse negócio logo, e falando sobre o Seattle Seahawks contra o Green Bay Packers ontem. Bom, o jogo terrestre foi o segredo para a equipe de Seattle na noite de ontem, de quinta-feira. Você que foi dormir, você que perdeu o jogo. Seattle voltou a ter 50% de aproveitamento, com uma vitória de 27-24 de virada contra o Green Bay Packers na quinta-feira. Foi o sétimo encontro entre Aaron Rodgers e Russell Wilson, incluindo playoffs. E o time da casa agora ganhou cada uma das partidas, né? Quem jogou em casa ganhou nesse duelo entre Rodgers e Russell Wilson. O segredo, como eu falei para o Seattle Seahawks, foi correr com a bola, correram muito bem, 35 vezes para 173 jardas e um touchdown na quinta-feira, touchdown do Chris Carson, que era dúvida por conta da lesão que ele tinha, né? E vale lembrar que houve um certo rodízio de running backs da equipe do Seattle Seahawks, então se você tem o Chris Carson no Fantasy, como eu tenho, começa a abrir o olho aí para a reta final da temporada, que a gente pode ver cada vez mais o Rashard Penny entrando em ação. Foi a sétima vez nessa temporada que o Seattle Seahawks teve pelo menos 150 jardas terrestres e é a melhor sequência da NFL numa temporada desde os Falcons de 2004, que teve 7. E lembrando, os Falcons de 2004 tinham o Michael Vick correndo com a bola e era um negócio fora de série. Então, é um ponto fora da curva nesse sentido. É o ano, inclusive, posteriormente. Aliás, deixa eu ver aqui, deixa eu só checar aqui se é esse ano que o Michael Vick tá machucado ou não, porque pode ser que eu esteja falando besteira e eu não quero que vocês ouçam eu falando besteira, mas eu tenho quase certeza que sim, que o Michael Vick não machucou nesse ano, ele machuca no ano seguinte. Eu acho que é isso, eu acho que é isso sim. Em 2004 ele tá saudável. E então é uma marca impressionante. O Seattle correu para 103 jardas depois do primeiro contato. O Chris Carson quebrou muitos tackles. O Rashard Penny também teve uma corrida longa. E do outro lado, a gente viu o Green Bay Packers começando na frente, 14-3. O Aaron Jones correndo cada vez mais. Glória a Deus, né? O Mike McCarthy percebeu isso. E eu acho que o público como um todo entendeu muitas das minhas críticas ao Mike McCarthy. Eu fiz um texto, tá lá na capa do site ainda, eu acho, a minha coluna dessa semana, 4 descidas, e as 3 primeiras descidas são para falar sobre o Mike McCarthy e algumas chamadas questionáveis. Ontem a gente teve mais de uma terceira descida com conceitos verticais de novo, coisa que não faz sentido, e fica muito nítido no mesmo jogo como o Seattle Seahawks em terceira descida curta tem alguns conceitos mais curtos de passe, de combinações de rotas, né? Spot, mesh, etc. E Green Bay não faz isso.
né? Green Bay são rotas verticais, é post, é gol, é uma coisa desesperadora. E aí o Aaron Rodgers fica sem tempo no pocket, acaba tendo que improvisar. Às vezes ele faz um milagre, como ontem fez, né? Teve um passe bem longo completado pelo Rodgers. Ele teve 4 de 7 para 2 touchdowns, lançando pelo menos 20 jardas. E teve 2 passes completos mais de 50 jardas. Só que isso é o quê? É o gimmick. Isso é a genialidade do Aaron Rodgers, tirando o Green Bay Packers do buraco. Só que, como a gente viu ontem, não dá para fazer sempre isso. Né? Em alguns dados momentos importantes, a equipe vai se lascar. E a terceira descida foi chave ontem na partida. Rodgers teve 4 sacks em terceira descida, pior marca da carreira dele, igualando um jogo em 2015 contra o Arizona Cardinals em Arizona, lembrando que a Arizona naquele ano estava muito bem. E o Russell Wilson lançou seus 2 touchdowns em terceira descida, 2 de 6 Aaron Rodgers em terceira descida ontem, o Russell Wilson 7 de 10. E o Rodgers teve 4 sacks, e alguns desses sacks dá para colocar na conta das rotas verticais, as rotas não se desenvolvendo. Com a derrota, o Green Bay Packers fica numa situação bem complicada. A gente tem alguns matemáticos que divergem, né? O 538 tem uma chance, estima uma chance, e a ESPN.com, o FPI da ESPN.com, outra. Eu vou utilizar o FPI porque dá um pouco mais de alegria para o torcedor do Green Bay Packers. Segundo o FPI da ESPN americana, os Packers caíram para 31% de chance de playoff depois da derrota de ontem, e o Seattle Seahawks foi para 41%. Meio que inverteu. Green Bay entrou o jogo com 43% e o Seattle Seahawks com 30%. Agora Green Bay com campanha negativa, né, novamente, o Seattle Seahawks volta aos 50% e o calendário de Seattle, eu não vou falar que é tranquilo, mas eu vou até pegar aqui, é bem contornável. Acho que contornável é uma boa palavra para falar sobre o calendário do Seattle Seahawks. Depois dessa partida de quinta-feira contra a equipe do Green Bay Packers, tem outro jogo que pode ter implicações diretas para o White Card da Conferência Nacional contra o Carolina Panthers fora de casa em Carolina. Esse jogo na semana 12, às 4 horas da tarde no domingo. Na sequência pega 49ers em casa, jogo ganhável, ainda mais sendo Jimmy Garoppolo. Um Monday Night Football depois contra o Minnesota Vikings, contra os Vikings, outro jogo que pode ter implicações diretas em playoff. Joga fora de casa contra São Francisco na semana 15, outro jogo ganhável. Na semana 16 tem um Sunday Night pegado contra o Kansas City Chiefs. É um jogo que a gente não sabe como vai estar os Chiefs. Às vezes os Chiefs podem ter garantido a folga na primeira rodada dos playoffs e nem jogar com todos os titulares. Mas de qualquer forma é um jogo difícil, pelo menos para Seattle em casa, no dia 23 de dezembro. E a temporada fecha em casa contra o Arizona Cardinals na semana 17. Quer dizer, é contornável, né? Seattle neste momento tem 5 vitórias, começou o ano 0-2, tem 5 vitórias e 5 derrotas, e dá, né? Eu vou ser bem sincero, dá. Para o lado de Green Bay, aí a coisa está um pouco mais complicada. Eu vou abrir o calendário dos Packers aqui. Os Packers, depois desse jogo contra a equipe do Seattle Seahawks, tem uma semana e meia de descanso praticamente. Joga o Sunday Night Football da semana 12 contra o Minnesota Vikings, depois joga em casa contra os Cardinals, em casa contra os Falcons, pega os Bears fora de casa, os Jets fora de casa e os Lions em casa. Ainda é contornável, por isso que a ESPN americana coloca 30% de chance de playoff, porque Chicago é um duelo contra o Mitch Trubisky, né? E o Trubisky deu uma evoluída, daqui a pouco eu falo mais sobre, mas o Aaron Rodgers tem total condição de ganhar em Chicago e a divisão costuma ser freguesa, não só os Bears, mas os Vikings e os Vikings menos, mas os Lions e os Bears costumam ser fregueses do Aaron Rodgers, então ainda dá. Os Cardinals em casa, os Cardinals pior time da Conferência Nacional, então isso aí é plenamente contornável também. Os Falcons têm desfalques nas defesas ainda, mas é um duelo difícil, né? Contra o Matt Ryan. Para os Falcons é ruim, porque é um jogo fora de casa, é um jogo no estádio descoberto, então vantagem aqui, por incrível que pareça, ainda é de Green Bay. Os Jets podem nem contar com o Todd Bowles nessa semana 16, e os Lions já devem estar eliminados na semana 17 em casa contra Green Bay, né, no Lambeau Field, em casa, no caso, para os Packers. Ainda dá para o Green Bay Packers. É difícil? É. Até porque nessa sequência de 4 jogos que tinha que ter 2 vitórias, Rams, Patriots, Dolphins e Seahawks, teve só uma vitória, que foi contra o Miami Dolphins em casa. Inclusive, vale lembrar, o Green Bay Packers não tem vitórias fora de casa neste ano. Perdeu para os Lions na semana 5, perdeu para os Redskins na semana 3, para os Rams na semana 8, para os Patriots na semana 9 e agora para os Seattle Seahawks na semana 11. Fora de casa ainda pega Vikings, Bears e Jets nessa temporada. Deve ter pelo menos alguma vitória, porque, pelo amor de Deus, se não ganhar dos Jets, aí tem que mandar embora o Mike McCarthy mesmo. Eu acho que tem que mandar embora, mas de qualquer forma segue o baile. Ufa, vamos lá então. A gente tem Mahomes e Goff, né, na semana 11. A gente tá na semana 11, meu Deus do céu. E eu separei alguns jogos para falar aqui, não vai dar para falar sobre todos os jogos, obviamente,
mas eu separei alguns jogos importantes para a gente falar aqui. Titans e Colts, por incrível que pareça, é um jogo mega importante. Eu sei que tem gente que não falaria tanto dessa partida, mas o Indianapolis Colts vai receber o Tennessee Titans, os Titans 5-4, os Colts 4-5. As duas equipes, queiram ou não, brigam pelo menos pelo wild card da Conferência Americana, também brigam pela divisão contra o Houston Texans, que pega o Washington Redskins, um jogo bem difícil nessa semana 11. Então, Titans e Colts, Colts e Titans, o jogo é lá em Indianapolis. O Andrew Luck tem 9-0 na carreira contra o Tennessee Titans, é a segunda melhor marca de um quarterback sem nenhuma derrota na carreira na era Super Bowl. John Elway fez 10-0 contra os Patriots, isso é incrível, né? E nem era da mesma divisão, né? No caso, Colts e Titans são da mesma divisão. O Andrew Luck está há 4 jogos seguidos sem sofrer um sack. É a melhor marca de um quarterback sem sofrer sacks numa temporada desde o Eli Manning em 2010. Acredite, a linha ofensiva dos Giants já foi boa e era em 2010. O Eli teve 5 jogos seguidos sem sofrer nenhum sack. Quentin Nelson, excelente. Castonzo, excelente. Ryan Kelly também. Há algum tempo a gente falava que essa linha ofensiva dos Colts era melhor do que parecia, e agora, com todo mundo saudável e com a adição do Quentin Nelson, ficou ainda melhor. Destaque ofensivo para os Colts, queira ou não, é o Eric Ebron, que tem 9 touchdowns essa temporada, empatado, se fizer mais um, vai empatar com o Dallas Clark e o Reggie Wayne em 2009, na marca da franquia, com temporadas pelo menos 10 passes para touchdown, o Dallas Clark e o Reggie Wayne em 2009 com o Peyton Manning passando a bola para eles, e o Andrew Luck nessa temporada tem 15 passes para touchdown para tight ends. Então, se você está precisando de tight ends do Fantasy, dá uma olhada com carinho nos tight ends dos Colts. Acho difícil o Eric Ebron estar disponível, né, ainda, mas de qualquer forma fica essa nota. O Andrew Luck tem 6 passes seguidos nessa temporada para 3 passes para touchdown. Então, vamos ficar de olho no Andrew Luck, porque o rapaz está de volta, viu? O rapaz está de volta. Do outro lado, o Tennessee Titans entra com uma chance de 44% de chegar à pós-temporada, e uma vitória faz com que a chance suba para 64%. Uma derrota cai para 32%. Então esse jogo é muito importante. Mariota tem jogos seguidos com pelo menos 2 passes para touchdown. Vamos ficar de olho no ataque dos Titans e dar uma guinada para cima de fato. Tá meio estranho esse podcast sozinho, né? Porque eu tô falando várias coisas que geralmente eu falaria como introdução pro Dudu falar algo na sequência. Estou com saudades de você, Eduardo Miceli. Estou com muitas saudades, mas infelizmente a vida, ela não é sempre linda e maravilhosa, né? Ela acaba tendo alguns nuances. Eagles e Saints, e a gente tem que se virar, né? Eagles e Saints, deixa eu beber meu café aqui, deixa eu ver se meu café já esfriou. Esfriou, já tá bebível. As pessoas estão enchendo meu saco aqui no WhatsApp. Ok, não é nada importante. Philadelphia Eagles e New Orleans Saints se enfrentam às 7h25 deste domingo. E os Eagles num momento conturbado na temporada, né? Mas, lembrando que a equipe tem um histórico bom de vitórias contra times que entraram com só uma derrota. Na última vez que isso aconteceu, não é todo mundo que lembra, foi em 2015. E os Patriots tinham 10-1 de campanha. Os Eagles venceram fora de casa, em Foxborough, na era Chip Kelly ainda. E foi o último jogo entre esses times antes do Super Bowl 51. E aí a equipe de Philadelphia saiu com a vitória, uma vitória importante para dar uma sobrevida ao Chip Kelly. No final das contas, acabou sendo mandado embora, mas deu uma sobrevida ao Chip Kelly naquela temporada. Neste momento, os Eagles têm 23% de chance de chegar na pós-temporada. É o 10º time na NFC. Com uma vitória sobre os Saints, e é difícil, né? Vai ser difícil ganhar dos Saints. Os Saints, para vocês terem ideia, são favoritos por 8,5 pontos em Las Vegas. Uma vitória faz com que os Eagles subam essa chance para 35%. Perder aquele Sunday Night contra Dallas foi bem complicado. Complicou demais a equipe dos Eagles na temporada. Tem 4-5 agora. Os Eagles ainda jogam contra os Rams esse ano. Então, vamos ficar de olho. Não é culpa do Carson Wentz. O Carson Wentz está tendo bons números, né? Tem pelo menos 2 passes para touchdown nos últimos 6 jogos. Tem 72% de passes completos contra Blitz nessa temporada. Terceira melhor porcentagem da NFL. O Golden Tate estreou com 2 passes para 19 jardas. Vamos ver se ele consegue aí mais volume. E como eu disse, Philadelphia zebraça nessa partida. A gente não esperaria, quando o ano começou, que os Eagles fossem tão zebra. Darby machucado, lesões na secundária. A secundária dos Eagles muito mal. O pass rush, pelo menos a secundária, é muito mal, tendo problemas. Jogo terrestre terrível. Não teve nenhum running back para pelo menos 100 jardas este ano ainda, a equipe de Philadelphia. Então sofre sem o Jay Ajayi. Terceiras descidas chamadas um tanto quanto questionáveis. Ano passado os Eagles foram um dos melhores times da NFL em terceira descida. Neste ano isso não está acontecendo. E do outro lado a gente tem uma máquina perfeita, né? Mais pontos por jogo nos 10 primeiros jogos da temporada. Melhor de todos os tempos, os Patriots de 2007, 41 pontos por jogo. Aquele time era fora de série. Quem viu, viu. Depois, você tem os Rams de 1950. Esse é um outro time que eu queria falar um dia, porque é algo assim
extraordinário, numa época que o futebol americano era muito jogo terrestre, não tinha tanto ponto, e os Rams de 1950 é uma coisa muito fora da curva, é extraordinário, esse é um tema bem legal um dia. Depois os Broncos de 2013, acho que vocês esperavam isso, e na lista ainda tem os Rams de 2000 e os Saints de 2009, né? Mas com 40 pontos por jogo, só os Rams de 1950 e os Patriots de 2007, pelo menos os 10 primeiros jogos da temporada, né? A gente está descontando a temporada inteira, são os 10 primeiros jogos de uma dada temporada. Os Saints estão pontuando, para vocês terem ideia, em 61% das campanhas. Isso é absurdo. Para vocês terem ideia, isso é uma estatística bem legal que o Elias Sports Bureau soltou essa semana. A melhor porcentagem de campanhas que pontuam na história da NFL são dos Patriots de 2007. Eles pontuavam em 53% das campanhas. Os Rams estão pontuando em 61% das campanhas. O Drew Brees está completando 77% dos passes. Isso é 5% mais que o Derek Carr, que é o segundo da lista. Só que o Derek Carr não está completando passe para mais de 10 jardas, então você tem que meio que dar uma desconsiderada. E o recorde de passes completos uma temporada é do próprio Drew Brees, na temporada passada, 72%. 77% é um absurdo. É um absurdo. A porcentagem de passes completos para o Michael Thomas é ainda mais absurda, 89%. O Alvin Kamara tem 14 touchdowns de scrimmage nesse ano. Então, quer dizer, é o absurdo dos absurdos. Eu tenho medo do que a secundária dos Eagles vai sofrer nesse domingo contra a equipe do Saints. O segredo aqui para a Filadélfia é claríssimo, né? É correr com a bola. Se não conseguir correr com a bola, meu amigo, contra esse time do Saints, não vai conseguir tirar o Drew Brees de campo, não vai diminuir o número de campanhas que os Saints vão ter, e aí a casa vai cair. Mais dois jogos que eu quero falar, o último, obviamente, Chiefs e Rams, mas a gente tem que falar, claro, do Sunday Night Football dessa semana, que é entre Chicago Bears e o Minnesota Vikings. A primeira coisa que eu queria falar é, nada mais justo que esse seja o Sunday Night dessa semana, né? O Sunday Night original dessa semana era entre Jacksonville Jaguars e Pittsburgh Steelers, partida que também vai ter transmissão, inclusive eu comento no domingo às 4 horas, mas o Sunday Night teria que ser mesmo Vikings e Bears. Os Vikings têm 5-3-1 e os Bears lideram a divisão com 6-3. A maior fraqueza do Minnesota Vikings, disparado, é a linha ofensiva, né? Se você olha para o plantel dos Vikings, e a gente não olha tanto para a linha ofensiva às vezes, vou dar mais um gole de café, peraí. Que delícia. A maior fraqueza do Minnesota Vikings é a linha ofensiva, né? E isso a gente viu a temporada inteira. De qualquer forma, né, por mais que o pass rush dos Bears seja um dos melhores da NFL, para você que está começando a NFL agora, pass rush é o ato de pressionar o quarterback. O apressamento de passe, né? É a tradução ao pé da letra. Por mais que seja um dos melhores da NFL, que tenha o Khalil Mack, etc., Leonard Floyd, Akiem Hicks e amigos, o Kirk Cousins está lidando bem com a pressão. Né? Ele tem 66% de passes completos pressionados para 8,1 jardas por tentativa. E o melhor amigo dele, nessas situações, obviamente, é o Adam Thielen, que tem 947 jardas recebidas em 9 jogos nessa temporada, então média acima de 100 jardas por jogo. Ele teve, inclusive, uma sequência de 7 jogos seguidos com pelo menos 7 jardas, e o Adam Thielen tem 6 touchdowns recebidos em 6 jogos seguidos. Só o Randy Moss e o Chris Carter, na história da franquia do Minnesota Vikings, tem números melhores. E os dois estão no Hall da Fama, né? Os dois. Aliás, o Chris Carter tá no Hall da Fama? Eu tô com uma memória meio fraca hoje. Eu espero que ele esteja, porque se ele não estiver no Hall da Fama, vai ser um grandíssimo absurdo. Ele tá no Hall da Fama. Graças a Deus ele entrou em 2013. Demorou pra entrar no Hall da Fama, né? A carreira dele acabou em 2002, ele não entrou de prima, demorou um pouquinho. O Randy Moss tá no Hall da Fama, entrou no ano passado. E, pra mim, o Randy Moss é o melhor recebedor humano, porque o Jerry Rice não era humano. Né? Entre os recebedores humanos, o Randy Moss é o melhor, e com certeza é o melhor que eu vi jogar. Eu comecei a assistir NFL bem no final da carreira do Randy Moss. Né? Desculpe, do Jerry Rice. O Jerry Rice já estava nos Raiders. Não vi ao vivo o Jerry Rice nos 49ers, embora eu já tenha assistido partidas. Então a temporada da Adam Thielen tá fantástica, né? Acho que isso vocês já sabem muito bem. O Dalvin Cook voltou, tá saudável, aparentemente teve até uma corrida de 70 jardas no último jogo dos Vikings, e vai ser extremamente necessário que os Vikings corram bem com a bola para deixar a defesa dos Bears uma coisa que os americanos chamam de mais honesta. O que significa isso? Mais ressabiada, de certa forma, mais preocupada com o jogo terrestre, porque se a defesa fica mais preocupada com o jogo terrestre, isso quer dizer que ela não pode ir com tanto vigor para cima do quarterback. Se ela mandar, por exemplo, se ela tiver numa formação
nickel double A gap, que tá todo mundo na linha defensiva, praticamente, os linebackers estão encostados na linha de scrimmage, e for uma blitz com todo mundo, se a linha ofensiva fizer um trabalho decente de bloqueio e abrir uma perimetral, o running back tá de cara com o safety, já dá 8, 10 jardas de corrida. Então, se você tá correndo bem, você não vai mandar, o seu adversário tá correndo bem, você não vai mandar umas blitzes tão ousadas como essa. Correr bem, portanto, e a gente está vendo o exemplo do Seattle Seahawks, cuja linha ofensiva está fazendo um trabalho melhor porque está fazendo um trabalho melhor no jogo terrestre, né? Isso alivia um pouco a barra do quarterback, a defesa fica mais com medo de mandar pass rush com vigor para cima do quarterback. Se ela faz um trabalho ruim contra o jogo terrestre, ela tem que ficar meio, e aí, será que é corrida, será que é passe? Isso atrapalha a defesa. Portanto, correr bem com a bola é um bom segredo para você aliviar os ombros do seu quarterback em muitos sentidos. Esse, para mim, é um segredo entre Vikings e Bears. Do outro lado, a gente tem o Mitchell Trubisky evoluindo. Eu acho que isso tem que ser dito. Eu brinquei algumas vezes que ele não passava a bola para a esquerda, ele passava a bola para a esquerda, mas ele passava com uma frequência bem menor. Né, e tinha bem menos jardas por tentativa para a esquerda, porque ele não arriscava em profundidade. Porque no ano passado, o que aconteceu? O Trubisky, para quem não sabe, teve 12 jogos em North Carolina no college, como titular. E reza a lenda porque ele não era o quarterback tão de college como o então titular e etc e tal. Eu não vou entrar tanto nos meandros do negócio, né? O titular do Star Heels na época era o Marquise Williams, se eu não me engano. Deixa eu achar aqui no Google. Isso. Inclusive o Marquise Williams nasceu no mesmo dia que eu, no dia 5 de outubro. O Marquise Williams era o titular, fazia mais sentido no plano de jogo de North Carolina, e o Trubisky só foi titular no último ano dele. Ok. E aí ele teve uma ascensão meteórica e foi o primeiro quarterback escolhido na classe, era com um piso mais alto, não um teto mais alto. Teto mais alto todo mundo sabia que era o Mahomes. Mas piso mais alto, etc, etc. E aí o Trubisky chegou na NFL em 2017 com Darrell Logains e John Fox de comissão técnica. E isso é a pior coisa possível que pode acontecer, né? Para um quarterback. Porque o Logains e o Fox... Primeiro que o Fox é um cagão. Né? Ele definitivamente é um cagão. Eu acho que não tem outra descrição melhor para o John Fox. Né? É o Jeff Fisher da Conferência Nacional. E basicamente acontecia algo semelhante com o que aconteceu com o Cam Newton em 2011. O Cam Newton também teve pouco tempo em Auburn como quarterback. E aí, quando ele chegou na NFL, ele tinha o que a gente chamava, e o que se chama na análise de half reads. O Cam Newton lia só metade do campo, né? Verticalmente, só metade do campo. Geralmente a parte direita, porque ele é destro, exemplo como o Trubisky ou é. Porque a progressão de recebedores é algo difícil, é algo que é exponencial para um quarterback. Quanto mais você faz, mais difícil fica fazer mais progressão. É um negócio de dificuldade exponencial. E o Trubisky chegou muito cru na NFL, assim como o Cam Newton. Em 2017 ele praticamente só fazia half read, por isso que a gente falava que ele só passava a bola na direita e não passava para a esquerda, porque ele é destro e ele lia só metade do campo por orientação da comissão técnica. No início do ano aconteceu isso também, né? Da semana 1 à semana 7, e eu escrevi num texto para sócios do nosso site, o Trubisky teve 8 jardas por tentativa passando para a esquerda. E da semana 8 à semana 10, ele teve mais de 10 jardas por tentativa passando para a esquerda. Eu fui atrás desse número porque assistindo aos jogos dos Bears, era cada vez mais nítido que o Trubisky estava confortável no pocket e estava tranquilo de passar a bola na esquerda e fazendo a progressão. Como que você vê se o quarterback está fazendo a progressão ou não? Você olha com a cabecinha dele, se ele está girando o capacete. Se ele está girando o capacete no pocket, isso é um bom sinal, significa que ele está fazendo a progressão de recebedores. Toda jogada de passe tem um primeiro recebedor designado. Se esse primeiro recebedor designado está travado, está marcado, você faz a progressão e você vai para os outros recebedores. Aí isso a gente chama de progressão de recebedores. Para quem quiser mais, inclusive, saber mais sobre o assunto, eu falo bastante sobre o meu livro, de maneira bastante didática. Entra lá em actionshop.com/profutbol, tem todos os detalhes no Manual do Futebol Americano. E para você que é ouvinte do podcast, se você está lavando louça, se você está na academia, você pode ver depois. Mas se você está matriculando seus filhos sei lá, no balé, no piano, você já pode abrir agora o link actionshop.com/profutbol e o cupom podcast dá mais desconto. Mas na Black Friday vai ter mais desconto para comprar o livro, tá bom? E eu falo bastante sobre isso lá. E aí o Trubisky começou a fazer essa progressão de recebedores e melhorou. Mas o primeiro jogo do Mitchell Trubisky foi contra o Minnesota Vikings, que ele teve até a chance de conduzir uma campanha importante no final do jogo e foi interceptado. No papel, a defesa dos Vikings é muito boa. A gente sabe disso. Se você olhar o plantel, a escalação do Minnesota Vikings, você fica... Se você gosta muito de futebol americano, você fica excitado.
Eu vou falar a verdade, você fica de pipi duro. Então, espero que não tenha crianças ouvindo. Se sua criança está ouvindo com você indo matricular ela, sei lá onde, peço desculpas. De qualquer forma, voltando, o Trubisky está evoluindo, o ataque dos Bears está melhorando, no que tange ao quarterback, o Allen Robinson também está tendo números melhores. Torrey Cohen, praticamente todo jogo ele tem uma big play. Só que vai precisar do melhor Trubisky possível. O melhor Trubisky possível para esse domingo. Os Bears têm uma situação bem complicada de calendário, porque jogam nesse Sunday Night às 8h20, horário de Nova York, portanto 7h20, horário de Chicago, e depois vão jogar meio-dia e 20, meio-dia e meia, aliás, da quinta-feira, no Thanksgiving, contra os Lions. É muito pouco tempo para descansar. Eu estou serissimamente preocupado com isso. Então esse jogo fica ainda mais importante, porque se perder aqui e aí tiver descanso menor e perder para os Lions, se complica muito na divisão. E eu tô morrendo de medo, estou aterrorizado que isso aconteça. Deixa eu beber mais café, peraí. Então qual é o segredo dos Bears nesse jogo? É um jogo sem erros, um jogo limpo. Os Bears neste momento não perderam, considerando as 10 primeiras semanas, não perderam nenhuma batalha dos turnovers, mesmo com o Trubisky cometendo erros crassos na red zone, por exemplo. Isso aconteceu contra os Dolphins, isso foi horrível. Mas mesmo assim não perdeu nenhum jogo em batalha dos turnovers. Neste momento tem mais 13 em diferencial de turnover nessa temporada e marcou 89 pontos depois de turnovers. Esses 89 pontos depois de turnovers é claramente influência do Matt Nagy. Ele tem jogadas separadas para quando o adversário está atordoado, como se fosse uma luta de boxe. Eu gosto de fazer bastante analogia de boxe, né? Como se fosse uma luta de boxe, vai lá e plou, né? E dá uma pancada no adversário depois do turnover. Isso aí é Matt Nagy puro. O Trubisky no ano passado contra os Vikings perdeu as duas partidas, inclusive a primeira vitória divisional dele contra a NFC North foi na semana passada contra os Lions. Semana passada jogou 2 vezes contra os Vikings, a primeira partida da carreira dele na NFL foi contra os Vikings, inclusive. Teve 53% de passes completos para 306 jardas, um touchdown e uma interceptação. Interceptação justamente no primeiro jogo. E o QBR, que é aquela nota de 0 a 100 que a ESPN americana dá, foi de 24. Foi horrível. Então, para ele é muito importante, para a moral dele, para enfrentar uma equipe que ele começou a carreira e para mostrar que ele é um quarterback diferente e que ele está evoluindo de fato. Defesa dos Bucks, defesa dos Jets, não, defesa dos Bills, não é parâmetro. Não é tanto termômetro como a defesa do Minnesota Vikings, um jogo de horário nobre, com transmissão nacional nos Estados Unidos, um jogo que não era para ser de horário nobre, e a NFL e a NBC mudaram esse jogo para horário nobre, então esse é o grande termômetro para o Mitch Trubisky. Com Allen Robinson, Taylor Gabriel e Anthony Miller, que foram adicionados essa temporada, ainda tem o Trey Burton. Para esses três, Robinson, Gabriel e Miller, o Trubisky tem 11 passes para touchdown, e no ano passado teve 2 passes para touchdown para wide receivers. O corpo de wide receivers dos Bears no ano passado era tão ruim como o corpo de wide receivers dos Bills neste ano. Então, vamos ficar de olho nessa partida. Essa partida vai ser muito, muito, muito boa. Tô mega ansioso. Eu tô... Fazia muito tempo que eu não me sentia assim. Agora, eu tinha dito no Twitter, porque, infelizmente... Agora eu vou abrir um parênteses. Eu vou até tocar aqui a campainha. Eu tinha dito no Twitter e no Instagram que, infelizmente, um cara mandou uma mensagem para mim dizendo que eu estava desmerecendo torcedores dos Packers, etc, etc, etc. Provavelmente é porque eu estava discordando, e estava discordando com respeito, em relação a alguns torcedores dos Packers defendendo Mike McCarthy. Acredito que alguns desses torcedores já estejam repensando essa questão depois do Thursday Night. E que em grupos de WhatsApp, as pessoas estavam falando que eu estava desmerecendo torcedores dos Packers, etc, etc, etc. Grandíssima fake news. Isso não aconteceu. Acho que vocês que acompanham meu trabalho aqui sabem muito bem disso. Tenho o maior respeito, obviamente, o maior respeito pelos Packers, porque se os Packers não existirem, boa parte da graça da minha vida acaba. Porque a pior coisa que existe é você torcer para um time que não tem rival. É horrível. O Everaldo, para quem não sabe, torce para os Packers, e a gente brinca de maneira super saudável na redação. O João Henrique, um dos redatores do site, torce para os Packers. Eu não tenho absolutamente nada contra os Packers. E menos ainda contra a torcida, porque primeiro de tudo eu teria que ser extremamente burro para fazer isso, porque 20% da torcida do Brasil, é a segunda maior torcida só atrás dos Patriots, é Green Bay Packers. Eu teria que ser kamikaze e burro para fazer isso. Então, infelizmente, fake news, a gente vive uma era de fake news em grupos de WhatsApp e uma mentira contada muitas vezes vira verdade. Eu vou dar um exemplo. Você quer mentira maior do que esse negócio que sou eu quem escolhe os jogos da ESPN, da NFL? E tem gente que acredita, porque a gente bateu tanto nessa mentira que acreditam. Teve um domingo aí que o Ari brincou que eu não sabia andar de bicicleta. E ele ficou falando isso o tempo todo. E aí outras pessoas entraram na brincadeira e tal, e as pessoas acham hoje que eu não sei andar de bicicleta.
Então, a gente vive numa era de fake news, a gente vive numa era de que mentiras viram verdades com uma facilidade muito grande, porque a velocidade da informação é impressionante. E ao contrário da Bitcoin, a gente não consegue rastrear de onde veio. Então, esse cara, esse seguidor no Instagram me mandou isso aí, dizendo que eu tinha que rever as minhas abordagens, etc. E aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei assim, puxa vida, a gente chegou numa era do futebol americano que popularizou tanto que a gente tem alguns imbecis que inventam fake news, que inventam que estou desmerecendo torcedores dos Packers, etc. E que não sabem separar as coisas, né, acima de tudo. E aí eu postei realmente que eu não ia mais falar do meu time, não ia mais lidar com isso, etc. E peço até desculpas por essa meia-culpa que eu estou fazendo. Eu sei que tem gente que não gosta que a gente fica se justificando, etc. Mas esse é um assunto importante. A gente está num momento importante da NFL no Brasil, do futebol americano no Brasil, acho que a gente tem que manifestar assim. E aí eu postei que eu não ia mais falar do meu time, não ia mais brincar, não ia postar mais segue líder. E teve uma avalanche de mensagens dizendo que eu não tinha que fazer isso, porque isso era parte da minha personalidade, isso era parte do motivo pelo qual as pessoas estavam gostando do meu trabalho, e realmente é verdade. E aí eu refleti de ontem, quinta-feira, até agora, e cheguei à conclusão que é verdade, as pessoas estão certas, essas pessoas são a verdadeira maioria. Era uma maioria silenciosa a respeito desse assunto, não é mais, e essas são as verdadeiras pessoas para as quais eu tenho que trabalhar. E não para meia dúzia de babaca que inventa fake news e que acha que só porque eu torço pro Chicago Bears eu vou desmerecer o Green Bay Packers ou desmerecer torcedores dos Packers porque eu estou criticando o técnico. Se eu fosse torcedor, tipo, babaca, tonto, que não quer o bem do futebol americano como um todo e que não gosta de ver o Aaron Rodgers jogar, aí eu ia torcer pro Mark McCarthy ficar lá para sempre. Ia ficar passando pano e não ia criticar o McCarthy. Só que eu sou profissional acima de tudo e eu tenho que criticar o Mike McCarthy, independente do time para qual eu torço. E critiquei muitas vezes, por exemplo, o Buffalo Bills em relação ao Josh Allen, e torço para os Patriots também. E não quer dizer que eu tô criticando porque eu quero o bem da NFL. Eu quero 32 quarterbacks bons. Quero 32 times com quarterbacks acima da média. E neste momento, Josh Allen é o pior quarterback da NFL. Então, e antes que falam que eu estou perseguindo, em Yards Above Replacement do Football Outsiders ele é o pior, em QBR ele é o pior, então, por favor, nem comecem, tá? Vocês vão discutir contra número, além de discutir contra tape. Então é isso. Eu cheguei à conclusão que dane-se. Gostou, não gostou, vá pro inferno. Eu vou continuar sendo brincalhão, jocoso, acima de tudo respeitoso. Depois que os Bears tomaram a virada para os Packers, eu fui extremamente profissional e tive um espírito esportivo acima da média. Todo mundo veio brincar comigo, não xinguei ninguém de volta. Claro que teve uns que passaram do limite, mas não xinguei ninguém de volta. Engoli seco, falei, putz, fiz besteira, causei, tive ejaculação precoce e deu tudo certo. Então não vou mudar meu estilo. Vocês que ouvem podcast, vocês que pediram, vocês que comentaram, o mal não vai triunfar, ok? A fake news não vai triunfar. Se quiser continuar fazendo fake news, inventar coisa, pode continuar. Mas a verdade é essa, tá? Eu vou continuar com o meu estilo, que eu sei que é o estilo que dá certo, eu sei que é o estilo que fez esse podcast ser o podcast esportivo mais ouvido do Brasil, passando o podcast de futebol, podcast de vôlei, corrida, etc. O nosso é o primeiro e a gente vai continuar com esse estilo, eu vou continuar com esse estilo em transmissão, no League, em textos, etc. Gostou, não gostou, o problema é seu, tá bom? Então, eu falei já sobre Bears, já falei sobre esse assunto aí, vamos para a cereja do bolo, 33 minutos. Eu falei que eu não ia falar muito, mas eu tô falando que faz 33 minutos. Espero que vocês não tenham enjoado ainda na minha voz, né? Sem Dudu aqui. Vamos lá, então. Chiefs. Deixa eu pesquisar aqui no meu pacote de pesquisa. Chiefs e Rams jogam na segunda-feira. Deixa eu beber mais um gole de café. Vou beber um belo gole de café, peraí. Cacete, estou bebendo muito café, socorro. Esse jogo originalmente era para ser no Estádio Azteca, mas aí a Televisa, que não é uma piada, a Televisa é dona do Estádio Azteca, para quem não sabe, porque eles sempre fizeram muitos shows lá. Para quem assistia novela mexicana quando era mais novo, aquelas novelas de Diário de Daniela e a PQP, vocês lembram que sempre no episódio final tinha um show no estádio. Isso acontecia porque a Televisa, né, que é a televisão mexicana mais forte, é tipo a Globo do México, eles são donos do estádio. E é verdade isso. Quer ver? Vou dar um Google aqui para descobrir desde quando. Estádio Azteca. Eles são donos do Estádio Azteca, eu quero ver desde quando isso acontece. Vamos ver aqui. O Estádio Azteca foi construído para a Copa de 76, né? Foi inaugurado em 66.
E eu acho que é dona do América também. Né? Inclusive o Chesperito, o Roberto Gomes Bolanhos, criador do Chaves Chapolin, foi velado no Estádio Azteca. O velório dele foi lá. Aqui, o América, o dono do time é a Televisa. Imagina se o dono do Flamengo fosse a Globo. Que coisa completamente louca, mas isso acontece no América. E na Televisa como um todo. É uma coisa maravilhosa. E o Azteca é de propriedade da Televisa. E aí teve uma cacetada de shows lá. E o gramado tava um horror, né? Bem pior do que o gramado do Allianz Parque, Allianz Arena, sei lá como chama o estádio. Allianz Arena é do Bayern de Munique, né? O Allianz Parque aqui do Palmeiras. E bem pior do que o Allianz Parque depois de show. Bem pior. Sim, tava um horror. Aí teve um seguidor que falou. Aí a NFL, por bem, achou mudar. Falou assim: não, vamos mudar isso aí. Não tem como fazer o Monday Night da semana que vem, porque o gramado vai estar em condições terríveis e não vai melhorar até a semana seguinte, né? Até essa segunda-feira, dia 19 de novembro. Para o México, isso é um apocalipse, né? Porque seria o segundo jogo seguido da International Series no México e infelizmente não vai ter. Pois bem, a NFL achou por bem mudar, porque não tinha condições de jogo. Aí teve um seguidor que virou e falou assim pra mim: ah, mas os caras jogam até na neve, joga com chuva, por que vai ficar com essa frescura? Gente, uma coisa é neve, que é fofinha, que não estraga o jeito que o cara pisa. A outra coisa é buraco no campo, que se o cara prender a chuteira no futebol americano, ele vai arrebentar o joelho, tá? Então, obviamente, a NFL achou por bem mudar o jogo do Estádio Azteca para o Coliseu de Los Angeles, e o mando de campo era dos Rams, por isso vai para o Coliseu, porque não tinha a menor condição de fazer esse jogo lá. Ia machucar alguém. Imagina se o Tyreek Hill se machuca, imagina se o Pat Mahomes se machuca. A NFL tá aterrorizada de perder grandes estrelas, porque ano passado foi um show de horrores. Foi uma carnificina de lesões. E isso caiu a audiência da NFL também por causa disso. Então eles não vão correr esse risco. Daí o porquê eles mudaram o jogo do Azteca para o Coliseu de Los Angeles. Dito isso, olha só, nesses últimos minutos eu falei de Televisa, falei de Estádio Azteca, falei de América, falei de Chesperito. Vamos pro jogo em si. Os Rams podem ganhar a divisão. Deixa eu ver aqui. Não podem mais. Os Seattle Seahawks tinham que perder para os Packers, mas isso não vai acontecer. Mas os Rams podiam ter ganhado a divisão em caso de derrota de Seattle e vitória contra o Kansas City Chiefs na segunda-feira. Vai ser o quinto confronto na história da NFL, na semana 11 ou seguinte, com times com apenas uma derrota. Isso aconteceu pela última vez em 2013. Os Broncos 8-1 pegaram os Chiefs 9-0. Os Broncos venceram, tiraram a invencibilidade dos Chiefs. Em 2007, Cowboys 10-1, Packers 10-1. Os Cowboys venceram e acabaram não se enfrentando nos playoffs, né? Porque os Giants venceram os Cowboys, depois eliminaram os Packers nos playoffs. Em 1990, 49ers 10-1, Giants 10-1, os 49ers atuais campeões. Os Giants venceriam o Vince Lombardi naquele ano. Foi um jogo bem ruim do ponto de vista ofensivo, né? 7-3. Inclusive eu vi uma matéria esses dias no Sport Center americano sobre essa partida. E em 1977, Broncos 9-1, Colts 9-1, os Broncos venceram 27-13. Faz tempo, então, que a gente não tem um jogo com dois times nesse andar da temporada, nesse avançado da temporada, com dois times com só uma derrota. Os Chiefs têm 35 pontos por jogo, os Rams têm 33 pontos por jogo. Então, ambos com pelo menos 33 pontos por jogo. É a primeira vez que isso acontece na história da NFL. O over-under, que é aquela linha de pontos das duas equipes, mais ou menos pontos, é como se fosse o Silvio Santos, né? Aliás, o Silvio, pelo amor de Deus, hein? Como tá falando besteira. E antes que falar em alguma coisa, não é esquerda ou direita, porque eu tenho vários amigos que são de direita e não são desrespeitosos, tá bom? Você falar que polarizar isso com esquerda e direita é dizer que pessoas de direita são desrespeitosas. Não é o caso. O Silvio tá completamente sem noção e eu posso afirmar isso porque eu sou um estudioso da carreira do Silvio Santos. Ele era sei lá se era, eu vou considerar que ele parou de fazer as coisas há 15 anos atrás. Mas se você assiste Em Nome do Amor, de 20 anos, o Silvio era extremamente respeitoso, cara. Era uma coisa impressionante. É cristalina a diferença em relação a hoje. Infelizmente, ele tá fazendo o que ele bem entende, mas nem lembro mais. Ah, lembrei, over-under. Você quer mais ou menos de 60 pontos? Basicamente é isso, né? Que em Las Vegas você pode apostar os pontos combinados dos dois times, e em sites de aposta aqui no Brasil você também pode, né? Vamos falar a verdade, não é só em Las Vegas. Quando a gente fala Las Vegas é uma metonímia para apostas. E este é o maior over-under da história da NFL desde 86. Acho que desde que começaram a traquear isso aí. Né? Em 2000, St. Louis e São Francisco era 62 o over-under, e deu under. 2016, Green Bay e Atlanta, final da conferência,
61 o over-under, e deu over. Na semana 6 de 2018, Chiefs e Patriots, Sunday Night, era 59,5, deu over. E agora a gente tem um confronto que o over-under é de 63,5. A expectativa de Las Vegas é que os dois times combinem para 63,5. É algo fora de série. E a gente tem separado aqui várias estatísticas absurdas desse jogo. Em jardas por jogada, os Chiefs têm 6,95, os Rams têm 6,91. É a melhor marca com o time se enfrentando depois da semana 10 na história da NFL. Os Chiefs têm uma eficiência absurda, os Rams também. Os Chiefs têm 55 pontos marcados em campanhas iniciais da temporada, 14 a mais qualquer outro time. Os Rams têm só 17% de three and outs nessa temporada, ou seja, você entrou no campo depois de um punch, um kickoff, um turnover, três descidas saiu. Os Rams têm a menor marca da temporada em relação a isso. Os dois times fazem muita movimentação do snap. Mahomes e Goff, dois dos melhores quarterbacks jovens da NFL neste ano. Então, cara, vai ser um espetáculo, a gente espera que seja, né? Porque Lady Murphy pode ser que o jogo seja horrível. Vai ser um espetáculo, não tem muito o que falar, porque é tanta estatística boa que a gente até se perde, né? Os dois ataques, os dois times têm running backs, claro que o Todd Gurley é um running back melhor, mas os dois times têm running backs em sequências incríveis. O Todd Gurley tem 10 jogos seguidos com pelo menos um touchdown de scrimmage. O recorde é do rapaz que matou a Nicole Simpson com 14. E o Gurley, considerando a temporada passada, tem 13 jogos seguidos para pelo menos um touchdown. Wide receivers e tight ends, Tyreek Hill, Brandon Cooks, Robert Woods, enfim, né? A gente poderia ficar até amanhã falando sobre eles. Robert Woods dos Rams, Tyreek Hill dos Chiefs. E o que mais que a gente tem? O Cooper Kupp tá fora, né? Pra quem não sabe, ele torceu o joelho, o ligamento do joelho. Torceu não, né? Rompeu. Rompeu. E tá fora da temporada. As duas linhas ofensivas fazendo um bom trabalho também. Né? O Andrew Whitworth foi uma das melhores contratações de free agents dos últimos anos. Né? O left tackle dos Rams melhorou muito a linha. Tem uma temporada excelente. A linha ofensiva dos Chiefs começou muito bem, deu uma queda depois, mas ainda é uma linha ofensiva sólida. E aí, o que eu vou resumir para esse jogo? A defesa que vai mandar. A defesa que jogar melhor vai ganhar esse jogo, porque os dois ataques a gente sabe o que esperar, só que a defesa é o verdadeiro ponto aqui que a gente tem que falar. De um lado a gente tem Aaron Donald, do outro lado a gente tem uma secundária bem questionável. Os Chiefs são 29º em defesa total nessa temporada, só que é 16º em pontos por jogo. Então a red zone dos Chiefs é algo para a gente ficar de olho. E é um potencial lei do ex, porque o Marcus Peters era do Kansas City Chiefs do ano passado, foi até suspenso pelo próprio time no passado, quando ele pegou uma flanela de um juiz e tacou na arquibancada. Então foi despachado dos Chiefs para os Rams. É um potencial lei do ex para ele, foi completamente queimado no jogo contra o Saints. Vamos ficar de olho no Marcus Peters contra o Pat Mahomes. Ufa, é isso. É um jogo do cacete. A gente vai voltar na terça-feira para falar bastante sobre essa partida. Eu já estou ficando com a voz arranhada, porque eu estou falando durante 42 minutos, com uma potência de voz que não é normal para uma pessoa falar durante 40 minutos. E é isso. Não falei sobre todos os jogos aqui dessa semana, porque a gente tem muitas partidas que não vai dar tempo de falar. Deixa eu abrir o calendário aqui. Deixa eu beber mais café enquanto isso. Tô fazendo tudo errado. A fono da ESPN, a Camila, ia me matar se ela soubesse disso, que eu tô bebendo café fazendo podcast sozinho de 50 minutos. Já teve Packers e Seahawks. No domingo, às 4 da tarde, Bengals e Ravens. Jogo mega importante para a FC North. Os dois times ainda brigam, queira ou não, pelo wild card. E os Bengals contrataram o Hugh Jackson, hein? Vamos ver como o Andy Dalton vai se sair com isso, porque os melhores anos do Andy Dalton são com o Hugh Jackson. Do outro lado, a gente tem o John Harbaugh balançando e o Joe Flacco pode não jogar. Aí resta saber, vai ser o Robert Griffin ou vai ser o Lamar Jackson? Eu acho que se o Flacco não jogar, vai ser o Robert Griffin, viu? Porque eles não querem queimar o Lamar ainda. Seria uma situação peculiar, eu sei, mas uma situação parecida com a do ano passado, que eles não quiseram queimar o Pat Mahomes em hipótese alguma. Colocaram o Pat Mahomes na semana 17 só, bem no final da temporada, porque o Mahomes estava cru e o Lamar ainda tem alguns aspectos crus no jogo dele. Cowboys e Falcons, um jogo importante para a Conferência Nacional também. Buccaneers e Giants é um jogo mais ou menos, mas tem o Cairo Santos nos Bucks, esse é o diferencial. Steelers e Jaguars eu comento, o jogo às 4 horas na ESPN. Texans e Redskins, outro jogo sob o radar. Os Texans ainda líderes da divisão. Os Redskins, um time copeiro, um time líder da divisão também. É um confronto entre líderes de divisão. Os Redskins 6-3. E se tiverem umas 10 vitórias neste ano, ganham a divisão. Lembrando que Redskins e Eagles ainda se enfrentam 2 vezes. Titans e Colts eu já falei, é outro jogo sob o radar. Panthers e Lions, vão ficar de olho em Carolina com uma semana e meia para se preparar depois daquele massacre contra o Pittsburgh Steelers. Aliás, tem ouvinte cobrando que a gente não falou dos Steelers, né? Que a gente só fala dos Steelers quando é sobre o Le'Veon Bell, que não vai reportar, ou para elogiar um pouco o James Conner. Os Steelers estão pegando no tranco, viu? Vamos ficar de olho nesse time de Pittsburgh. A gente coloca o Final Four da NFL como Patriots, Chiefs, Rams e
e Saints. O Saints primeiro time, inclusive, para mim, neste momento. Mas vamos ficar de olho no Pittsburgh Steelers aqui, viu? Porque essa equipe tá ganhando volume, essa equipe tá ganhando momento, vai enfrentar o New England Patriots em casa logo menos, pode até ter folga na primeira rodada dos playoffs, viu? Vamos ficar de olho nos Steelers, o ataque tá funcionando muito bem. Critico muito o Mike Tomlin, mas queira ou não, o time depois daquele momento atribulado no início da temporada, com o Antonio Brown dando chilique, o Le'Veon Bell não aparecendo, o Roethlisberger também teve alguns jogos ruins, o time tá ganhando muito, muito, muito momento. E jogar contra os Jaguars fora de casa, um time que venceu os Steelers nos playoffs, que venceu os Steelers na temporada regular ano passado, pode dar muita moral para a equipe. Esse jogo é mega importante. Broncos e Chargers, oportunidade boa para a gente ficar de olho no Los Angeles Chargers, outra equipe sob o radar na Conferência Americana. Raiders e Cardinals não assistam. Eagles e Saints já falamos, Vikings e Bears já falamos, e Chiefs e Rams já falamos, certo? A gente volta então na terça-feira com o Eduardo Miceli, não sei se terça-tarde, se terça-noite, mas assim que possível. E deixa eu tocar a corneta de novo. E para mais textos, para mais podcasts, vai ter muito, muito texto pós essa rodada. Chiefs e Rams vai ter um texto especial. Eu vou editar agora um texto do Gabriel sobre Seattle Seahawks e Green Bay Packers. E o que mais que vai ter? Bears e Vikings vai ter texto especial também. Vai ter uma enxurrada de textos especiais para assinantes do nosso site na próxima segunda, na próxima terça-feira. Então fiquem de olho e assinem o ProClube em profutbol.com.br/assine. Tem uma oferta lá especial para o nosso ouvinte do podcast no plano anual com 30% de desconto no primeiro ano. É muito barato, é mais barato que o Netflix, bem mais barato que o Netflix, e ainda mais no plano anual. Então fiquem de olho lá e você pode colaborar com o nosso trabalho, e aí você pode colaborar também para eu comprar remédio para minha garganta, que provavelmente eu vou precisar depois de falar 46 minutos nesse podcast. Se você quiser continuar só acompanhando nosso trabalho sem pagar nada por isso, também não tem problema nenhum. A gente tem esse podcast de graça aqui, tem vários textos abertos, minha coluna toda semana também é aberta, porque a gente sabe que a gente tem uma certa responsabilidade em propagar o futebol americano, né? Não vamos cobrar por tudo, não vamos fechar o site, como é o caso do The Athletic, por exemplo, nos Estados Unidos, e vários outros sites americanos que são fechados. O nosso site tem muitos textos abertos, mais da metade, inclusive, são textos abertos, mais da metade dos podcasts são abertos, a gente tem podcast de recap, de prévia, são abertos, só que para quem quer mais, a gente tem conteúdo premium, tá bom? profutbol.com.br/assine, a gente conta com você, espero que vocês gostem, e tem 7 dias grátis. Se você não gostar, não tem problema nenhum, você pode cancelar depois de 2, 3 dias, passou 7 dias, e aí é debitado o cartão, ok? Esse é o modelo do jornalismo atual, glória a Deus. Ufa, acabamos. Muito obrigado pelo carinho de todos. Muito obrigado pela paciência. Segue o líder, Go Bears. Se você acha que eu sou clubista, se você quer encher meu saco, acho que eu estou perseguindo o XYZ, o problema é seu. Você tem que voltar para a escola e você tem que aprender a interpretação de texto. E não sou eu que vou te ensinar, ok? E aqui o sistema é bruto, tá? Agora fique com a sua programação do resto do dia. Espero que dê tempo de você ouvir esse podcast na sexta ou no sábado, porque deu muito trabalho de ficar 50 minutos falando aqui enquanto eu estou lavando minha roupa. Eu tenho que agora ir lá na máquina e colocar na secadora. Tá bom? Fizemos todo o estrago que podíamos, sozinho dessa vez. Dudu, beijo carinhoso pra você. Você fez falta, viu? Te amo. E eu amo vocês também, nossos ouvintes. Até a próxima, até terça-feira. Um beijo carinhoso.